Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e estou nesse momento iniciando o primeiro vídeo do canal Horus em Foco, que é um canal que vai ter várias novidades, vários temas, vários debates. Eu gostaria de fazer no primeiro momento, nesse primeiro vídeo, uma divulgação de como será esse canal, para depois a gente entrar no tema de hoje. Então, primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês é como que serão os quadros principais que nesse momento já está estabelecido que o canal terá. Nós teremos o quadro chamado Horus em Foco, Análise Política, em que nesse quadro a gente fará tanto análise política dos conceitos do que é definido enquanto ciência política, do que é a política filosoficamente falando, mas também fazendo uma análise do momento atual da política, tanto no Brasil, como também fazendo alguns recortes no mundo, no globo. Teremos também um outro quadro chamado Horus em Foco Reflexão. No Horus em Foco Reflexão, a gente procura fazer algumas análises bem filosóficas sobre alguns temas de uma maneira um pouco diferente do que a gente costuma ver aí em alguns vídeos, em algumas explicações. A gente vai fazer uma análise que a gente chama tanto literal como também alegórica, de textos antigos, pode ser também de mitos, pode ser, por exemplo, de um texto da Bíblia, pode ser de algum poema, análise de alguma letra de música. Então a gente vai fazer uma reflexão aprofundada de alguns temas que é do interesse das pessoas. Temos também, que é o quadro de hoje, Horus em Foco Explica, que a gente vai trazer algum tema específico, como hoje o tema é empatia na essência. Então eu procurarei explicar um pouco o que é o conceito de empatia, de uma forma um pouco mais alargada, de uma forma um pouco mais aprofundada. Teremos também Horus em Foco Tecnologia. A gente sabe que a gente vive num mundo profundamente tecnológico e precisamos fazer algumas abordagens sobre temas como, por exemplo, o próprio processo tecnológico, da implementação da tecnologia, que ao mesmo tempo que ela pode agregar a melhoria de vida, ela pode também substituir postos de trabalho. Como que a gente lida com isso? Falar sobre Big Data, falar sobre inteligência artificial, falar sobre internet. Então, redes sociais são temas que a gente vai estar abordando nesse quadro Horus em Foco Tecnologia. E também Horus em Foco Entrevistas, que eu estarei trazendo pessoas especialistas para serem entrevistados, não necessariamente especialistas, mas pessoas que tenham conhecimento, um saber sobre aquele assunto, seja um conhecimento técnico, formativo, acadêmico, seja o conhecimento pela sua experiência de vida. E também, nesse Horus em Foco Entrevista, poderemos fazer rodas de conversas com mais de uma pessoa sobre algum tema que é também do interesse público. Tudo bem? Então, basicamente, esses são os quadros que vão estar vigentes no canal. Eu gostaria de fazer um convite para vocês seguirem o canal nas redes sociais, para você seguir tanto no Instagram como no TikTok e como também no YouTube. É só você colocar Horus em Foco, que você vai encontrar o nosso canal e aí você segue. E também temos no Facebook, nessa página social, nessa rede social, nós temos também, se você não achar Horus em Foco, procure como Horus, que vai aparecer também no nosso canal, com esse símbolo, e aí é só você seguir, tudo bem? É isso, então vamos começar a nossa análise, a nossa conversa, o nosso bate-papo no dia de hoje. Fique à vontade para fazer seus elogios,
também para fazer as suas críticas de forma construtiva, tá? Toda oposição de pensamento, toda divergência racional, ela é bem-vinda desde que feita com respeito, sem nenhum tipo de ataque pessoal. Então, eu procuro estar dentro dessa margem de um diálogo, de uma comunicação não violenta. Eu acho que essa é a forma da gente poder dialogar sem se ofender, sem se atacar, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre empatia, né? Empatia na essência. Por que eu coloquei esse tema, né? Empatia na essência. Porque a palavra essência, ela foi um conceito desenvolvido por Aristóteles, né? Filósofo grego, e ele dizia lá na sua Metafísica, que é uma das obras mais importantes do pensamento aristotélico, da obra aristotélica, que a essência é aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. Né? Parece redundante, mas, por exemplo, o que é a essência? É algo que, se essa coisa perder essa essência, ela deixa de ser o que ela é. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar uma cadeira. Se a cadeira perder uma das pernas, ela pode até ser uma cadeira quebrada, mas ela continua sendo uma cadeira. Agora, se ela perder o encosto, por exemplo, essa parte, né, de trás, ela deixa de ser uma cadeira. Ela pode se tornar até um banco, mas ela não é mais uma cadeira. Então, o que é a essência nesse sentido? É aquilo que faz a coisa ser o que ela é, ou aquilo que é mais importante para a definição daquela coisa, daquele objeto, daquele ente. Então, essa que vai ser a nossa proposta hoje. Tentar definir a essência de empatia. O que é empatia na essência? No primeiro momento, né, a gente vai para um estudo etimológico, né, da palavra. Não só empatia, né, empatos, né, patos em grego é sofrimento, sentimento, nessa condição da paixão, mas também a ideia de que a gente precisa entender empatia a partir do conceito de alteridade. Alteridade é uma palavra que vem do latim e que a gente pode traduzir por outro. Né? O alter é o outro. Por que a alteridade é fundamental para entender empatia? Porque a gente não consegue entender a ideia de ser empático, de sentir a dimensão, a dor, sei lá, o terror, o medo do outro, se a gente não reconhecer, perceber o outro. Então, eu vou estar definindo um pouco essa dimensão da empatia. Mas antes, eu gostaria de fazer aqui uma analogia, que geralmente você pergunta para as pessoas, o que é empatia? E aí você tem aquela frase de efeito, né? Aquela frase bem recorrente, se colocar no lugar do outro. Isso é empatia. Só que, de uma forma, né, simplista, você pode entender o seguinte: se tem alguém aqui do meu lado, em pé, e eu estou sentado, eu levanto e fico no lugar espacial que essa pessoa se encontrava em pé, e ela senta onde eu estava, né? Isso foi, eu se coloquei no lugar dela, e ela se colocou no meu lugar. Então, empatia não é isso. É uma forma muito simplória, simplista de definir empatia. Então, o que é de fato se colocar no lugar do outro, né? Entendendo que, em linhas gerais, nem do ponto de vista espacial, nem no ponto de vista sentimental, você consegue, de fato, tomar para si aquilo que é o sentimento do outro. Isso é totalmente impossível. Tem várias razões que a gente poderia aqui elementar, mas em linhas gerais, aquilo que é do outro, a dor do outro, a visão do mundo do outro, ela é muito subjetiva. Ela não é um elemento objetivo que você retira do outro e eu posso colocar em mim. É do outro. É como se fosse, por exemplo, você pega um CD, né? E aí você pode escutar esse CD, fazer com que ele reproduza num aparelho, sei lá, de televisão, né? Você pode colocar ele para reproduzir, por exemplo, no computador. Então você pega o mesmo CD, da mesma forma ele é reproduzido em aparelhos diferentes.
Isso não acontece com o sentimento. O sentimento ele não é algo que pode ser reproduzível, que pode ser trocado de um corpo. Aquela experiência que você tem, ela é muito sua, ela é muito subjetiva, ela é muito particular. Mas você pode ter um processo de aproximação, né, dessa sensação do que o outro está sentindo. E é mais ou menos essa que é a ideia da empatia. Então, como que você consegue ter essa aproximação? Eu vou colocar aqui alguns pontos para a gente conseguir entender como que você pode chegar, na verdade, como que você alcança, de fato, essa empatia na essência. Então, quais são esses pontos? Primeiro ponto é perceber o outro. O que é perceber o outro? Perceber o outro, num primeiro momento, ele está no campo sensorial. É você perceber a presença do outro, que existe um outro corpo, uma outra pessoa ali. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você está indo para o trabalho, apressado, e aí você está tão focado ali de chegar logo no trabalho, você está atrasado, e aí você esbarra numa pessoa no caminho. Só que aí você nem percebe. Você sentiu que você esbarrou, mas você não deu a mínima. Então você continuou o seu caminho. Isso houve ali um contato físico, com certeza o seu tato, né, do seu corpo sentiu esse contato, mas você ignorou. Na empatia, no primeiro momento você não vai ignorar, você vai perceber. Você vai perceber, opa, eu esbarrei numa pessoa. Esse é o primeiro ponto. Você pode esbarrar num poste, sei lá, numa parede, e se preocupar, olhar, perceber que você não esbarrou em algo que merece ali uma atenção maior, e aí você continua o seu caminho. Mas quando se trata de uma pessoa, você tem que ter uma preocupação, porque esse esbarrão pode ter levado a pessoa a se desequilibrar e cair, se machucar. Então o primeiro ponto é perceber. Segundo elemento é reconhecer. Peraí, eu esbarrei numa pedra, eu esbarrei num poste, numa parede? Não, numa pessoa. Opa, eu reconheço quem é esse algo, esse objeto, esse ser, e sendo uma pessoa, sendo uma planta, né, principalmente quando se trata de seres vivos, eu tenho que ter uma abordagem diferente, não simplesmente ignorar. Então, reconhecer, opa, esbarrei numa pessoa, né? Quem é essa pessoa? Para onde ela estava indo? Não sei, mas eu tenho que ter essa preocupação. De repente ela estava tão apressada quanto eu, mas esbarramos. E aí, o que a gente faz com isso? Simplesmente ignora? Não, né? Porque às vezes a ignorância leva, no caso dessa pessoa ter se desequilibrado e caído, poderia ter um dano muito grave a essa pessoa. Então a gente não pode ignorar simplesmente, nesse caso, nesse ser. E aí, você reconhece, você percebe, você reconhece, aí você interage. E aí você pergunta para a pessoa, opa, tudo bem? Desculpa, acabei esbarrando em você, não sei se te machucou, se causou algum dano, algum mal. Então essa interação, ela é fundamental para que haja empatia. A partir do momento que você percebe e reconhece, agora você interage. Ao interagir, de repente essa pessoa vai falar, realmente eu desequilibrei, né, caí no chão, acabei machucando meu joelho. E aí ela trouxe informação para você que causou dor, por exemplo. Não é que empatia só se mostra e se revela quando há dor, mas nesse caso houve dor, houve dano. E aí você vai ter essa preocupação. Pô, o que eu posso fazer para reparar esse dano? Porque agora eu vou tentar fazer um esforço de sentir, né, como que essa pessoa está sentindo, como que eu me sentiria se alguém esbarrasse em mim e eu caísse e me machucasse. Né? Como que eu gostaria de ser tratado por essa pessoa? Então, inclusive essa ideia de tratar o outro como você quer ser tratado está na Bíblia. É uma regra bíblica, é uma máxima kantiana de moralidade, né? Immanuel Kant, um importante filósofo alemão. Então, ter essa preocupação com a dor do outro e como tratar o outro como se fosse você, como você gostaria de ser tratado.
E aí, a partir disso, desse esforço de tentar entender a dor do outro, você chega no processo de aceitar. O que é aceitar? Aceitar não é você ficar passivo naquela situação, simplesmente ignorar, virar as costas. Aceitar é exatamente, olha, aquilo que eu posso mudar, que eu posso ajudar, que eu posso reparar, eu vou fazer. Aquilo que eu não posso, eu também não vou atrapalhar, não vou prejudicar, mas eu vou permitir que o outro seja o outro e que eu seja eu. Isso é aceitar. Pensa em todas essas categorias que eu coloquei sobre essa relação simplória, né, de um esbarrão, não é tão simplória assim, mas coloca isso para várias outras categorias. Todo esse exercício de perceber, reconhecer, interagir, sentir e aceitar, agora falando sobre questões de gênero, homem e mulher, agora falando sobre questões de orientação sexual, as várias orientações sexuais, né, diferentes da sua, heterossexual, homossexual, bissexual, falando sobre, inclusive quando se fala de questão de gênero, a gente pode falar de transgênero, aquele gênero que não se encaixa nessa binaridade, né, entre masculino e feminino, homem e mulher. Agora, coloca isso em relação à questão de raça, né, pessoas negras, pessoas brancas, né, judeu, oriental, pessoas indígenas, né? Então, tenta pensar na intolerância ou a questão da religião, o outro, a religião do outro, como que eu sou empático com a religião do outro, com a filosofia de vida do outro, com o time de futebol que o outro torce. Então, é mais ou menos isso, né? Transpor essas questões para todas as outras formas de ser outro, que eu tenho que aceitar dentro de um processo de empatia. E aí, agora que eu defini um pouco do que é empatia, eu posso ir para aquilo que é a negação da empatia, que é exatamente a intolerância. Então, o que é a intolerância? Para fazer um contraponto. A intolerância é, primeiramente, um aspecto de defesa. Eu vou fazer aqui uma analogia muito rápida. Vamos pensar no humano pré-civilização, no humano pré-sociedade, pré-condição urbana. O ser humano ele era um animal, como qualquer outro. E aí ele precisava sobreviver. Então, geralmente, a gente tem seres gregários que andam em grupos. E porque é da mesma espécie, e esse grupo tem ali uma familiaridade e consegue conviver, consegue ali se proteger perante as ameaças que a natureza oferece. Então, o que seria, nesse caso, a intolerância como mecanismo de defesa no primeiro momento? Quando você vê uma espécie diferente, você não é parte do seu grupo, não é familiar, e ela pode te atacar. Ela pode ser uma ameaça, um risco para a sobrevivência sua e do seu grupo. Então, no primeiro momento, você não tolera, você tem ali um mecanismo cerebral da intolerância para você proteger a sua prole, o seu grupo, né? Se você não fizer isso, certamente a sua espécie não sobreviveria. E diante da intolerância, você tem duas possibilidades. Ou você foge quando você percebe que esse outro é mais forte do que você, ou ele está em grupo e você é minoria, então você foge, ou você ataca quando você percebe que você tem condições, né, de vencer, de estabelecer por meio da força perante esse diferente. Então, no primeiro momento, esse mecanismo ele está introjetado dentro da nossa gênese humana, está no nosso inconsciente coletivo, está na nossa base filogenética, né?
Nesse sentido, mesmo depois da sociedade surgir, mesmo depois da gente ter um sistema urbano com leis para regular o comportamento humano, as relações humanas, esse mecanismo ele continuou vigente. Porque quando eu falei do homem, né, vamos colocar assim, pré-civilização, eu estou falando num sentido contra outros animais. Mas isso aconteceu também em relação a outros grupos humanos. Tribos, elas tinham essa intolerância com outras tribos. Então esse mesmo processo também começou a acontecer entre espécies, entre pessoas da mesma espécie. Mas com a sociedade, a gente teve estabelecimento de algumas regras de conduta, de comportamento, de convivência, e que teoricamente esse mecanismo não deveria mais ser tão vigente da xenofobia. Porque a gente tem como regular essas relações, a gente tem acordos sociais para impedir ali um ataque do outro, porque o outro vai sofrer sanções se ele romper essas regras de conduta e de convivência. Mas mesmo assim ainda continua esse mecanismo a acontecer, porque ele transcende um pouco o estabelecimento apenas de uma lei ou de um processo de urbanização. Então por isso que a gente vê ainda a xenofobia acontecer, mas você precisa racionalizar isso e perceber que não necessariamente por ser diferente ele vai te atacar. Por não ser, por exemplo, do seu povo, da sua etnia, da sua raça, necessariamente vai te atacar. Tá? Então, teoricamente, do ponto de vista ético-racional, a gente teria que evoluir para não permitir que esse mecanismo continuasse imperando. Mas a intolerância sempre é você não suportar o outro, não aceitar de jeito nenhum a presença do outro. Então, a intolerância é a negação da empatia. A intolerância, dentro de um aspecto societário, ela tem que ser abolida. E aí nós vamos então para um passo posterior de evolução à intolerância, que é a tolerância. A tolerância é muito interessante que ela não estabelece necessariamente um acordo, não há consenso, mas também não há manifestação de violência. Então eu poderia dizer assim, ó, o que seria a tolerância? Ó, eu, por exemplo, sou espírita e o meu amigo ali ele é cristão. Então, um exemplo, tá, pessoal? Eu tolero, eu não vou atacar a religião dele, né? Não vou atacar a igreja dele, mas também não vou visitar e não quero estabelecer a relação mínima com essa pessoa. Eu sou espírita, ele é cristão, vamos manter ali a distância. Então, a tolerância não tem acordo, não há consenso, mas não há convivência, mas também não há ataque, não há violência. Então, a tolerância, ela suporta, ela não necessariamente aceita a presença, a convivência com o diferente. Então, nós temos que evoluir da intolerância para a tolerância, que já é um passo importante, mas principalmente evoluir para o respeito. O respeito seria aonde, do ponto de vista comportamental, a gente tem a empatia encarnada. Então eu vou explicar alguns conceitos para ir finalizando essa reflexão sobre empatia na essência, do que é o respeito, para que de fato haja a empatia. Então no respeito há convivência. Então eu posso permanecer espírita, o meu amigo ali ele vai permanecer cristão, só que a gente convive. A gente, dentro das nossas diferenças, ele continua cristão e eu espírita, mas a gente consegue conviver. Inclusive, em um evento lá da igreja, ele me convida, eu vou. Em um evento que eu tiver ali no meu grupo espírita, ele pode participar. Eu não vou mudar de religião, nem ele vai mudar de religião. Eu aceito a religião que ele tem e ele aceita a minha religião. E nem por isso nós somos inimigos. Nós nos tratamos de forma intolerante e nem com tolerância. A gente dá um passo, a gente estabelece uma relação de amizade, né?
Então, no respeito à convivência, à coletividade. O que é a coletividade? A coletividade não é que você precisa ser unívoco, igual com o outro. Né? Não é uma unificação. O outro não tem que necessariamente pensar igual a mim. Ele pode pensar diferente de mim. Mas, mesmo assim, a gente consegue, na diversidade, nas diferenças, conviver. Estabelecer uma coletividade. A coletividade não é igualdade entre os pares. É as diferenças sendo respeitadas e conseguindo se correlacionar de forma a produzir uma boa amizade, uma boa relação, uma boa interação. E aí, nesse sentido, a troca, né? Eu consigo aprender com o outro consegue aprender comigo. Há diálogo, a gente tem diálogo, a gente tem essa abertura a realmente ouvir o outro, aprender com o outro, escutar o outro. No respeito, há crescimento. Nesse processo de convivência, coletividade, troca, há também crescimento. Processo de ser gente, como dizia Paulo Freire. Ser gente que troca, que convive, que evolui, que todo mundo ensina, todo mundo aprende. Né? Essas categorias desse processo societário dentro da dimensão do respeito é o ápice de uma coesão social, né? De uma maturidade social. E aí, por último, a evolução. Quando a sociedade entender que a gente pode conviver com as diferenças, respeitando as diferenças, não anulando as diferenças, a gente vai evoluindo, porque é com o diferente que me respeita que eu evoluo, que eu me torno uma outra coisa, que eu conheço elementos que eu não tinha e que eu vou agregando a minha personalidade, a minha percepção, a minha cosmovisão. Então, o respeito, ele é o exercício máximo da empatia. E se de repente houver discordâncias de pensamento, de posições, não há problema. Nem por isso eu vou destruir o outro. O fato do outro ser diferente, ele não ameaça a minha existência. Geralmente, quando você dá esse salto, é uma ignorância. Não se consolida dentro de uma sociedade ética, dentro de uma sociedade em que há política. Você consegue fazer acordos em que o espaço societário pode ser ocupado por muitos na diferença e ter a igualdade de respeito, a igualdade de convivência. Então, essa seria a dimensão de uma empatia encarnada, da empatia na essência. Que todos convivam, mesmo sendo diferentes, para que haja uma evolução de todos, de todo o grupo, de toda a sociedade. Com isso, eu encerro hoje esse quadro, Horus em Foco Explica. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seus comentários, seus likes, né? Suas críticas construtivas. E voltando novamente a fazer aí esse convite, siga, né, o canal Horus em Foco. Então é só você procurar Horus em Foco no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Se inscreve lá, me segue nas redes sociais e no Facebook. Se você não encontrar como Horus em Foco, Horus, que você vai encontrar a minha página e vai poder aí desfrutar dessa produção, de toda essa contribuição com muito carinho, mas também com muito cuidado de ter ali uma pesquisa, uma informação filosófica, teológica, sociológica, antropológica, para que a gente possa produzir aí um material bacana para vocês, tá bom? Então é isso, até o próximo quadro, até o próximo vídeo, até mais.